do auxílio emergencial ainda está indefinido. Bolsonaro disse que a capacidade de endividamento do país está no limite, mas que quem define essa questão é o ministro da Economia. Vamos para Brasília, então, conversar mais uma vez com o Vitor Boiadian. Vitor, o ministro Paulo Guedes sinalizou que o auxílio pode voltar a ser pago, só que dessa vez apenas para metade dos beneficiários. Isso mesmo, Cris. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. O ministro Paulo Guedes já se pronunciou pela segunda vez nessa semana a respeito das pretensões do governo em manter, ou pelo menos prorrogar por mais um tempo, o auxílio emergencial. Ele falou desta vez que a intenção, uma das possibilidades estudadas, seria de cortar pela metade a quantidade dos beneficiários do auxílio emergencial, sendo que, segundo ele, a outra metade continuaria recebendo outros programas sociais do governo federal. Lembrando que essa já seria, então, a segunda vez que o governo passaria a cortar pela metade o auxílio emergencial, já que a primeira vez, a prorrogação do auxílio emergencial, foi a metade do valor que foi pago nos 3 primeiros meses. E agora, então, uma pretensão de cortar pela metade na quantidade de beneficiários. O ministro Paulo Guedes disse o seguinte: o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, jamais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes. Então, essa seria uma possibilidade do governo encaixar dentro dos seus gastos o auxílio emergencial. Hoje, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes estava lá e o presidente tocou nesse assunto, o auxílio emergencial, como fica esse ano. Vamos ver a fala do presidente. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define esta questão é o nosso ministro da Economia, que carinhosamente eu chamo de Posto Ipiranga, bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. O nosso compromisso é de fazermos a nossa política econômica fluir. Ana Flor aqui comigo no telão. Ana, vamos lá. Desde o fim do pagamento aí do auxílio emergencial, se discute a volta ou não desse benefício. Dessa vez, o governo fala nesse retorno da ajuda financeira como algo já certo, definido? Cris, não vai ter escapatória. Não só os presidentes da Câmara e do Senado querem, os congressistas querem, a população precisa. O presidente da República quer a volta do auxílio emergencial, exatamente pela questão da popularidade. Vocês falavam antes da mudança de narrativa do presidente sobre a vacina. Existe também uma preocupação em ambos os casos, como no auxílio emergencial, da popularidade que desabou desde janeiro, quando acabou o auxílio emergencial no país. E a equipe econômica, o próprio ministro Paulo Guedes já sabe disso. Ele já teve essa noção de que não dá para ficar sem um auxílio emergencial neste momento. Então agora, nessas reuniões, o que tenta é se estabelecer limites. O que a equipe econômica quer? Um número menor de pessoas, até porque houve esse diagnóstico de que o auxílio acabou indo para muito mais gente do que quem realmente precisava, deixar quem ganha o Bolsa Família com o Bolsa Família, e isso faz também com que essas pessoas que não recebem o Bolsa Família recebam um valor parecido. A média do Bolsa Família é em torno de R$200, 180, R$200. Então deve haver sim, e é isso que quer o ministro Paulo Guedes, uma diminuição do valor. A gente sempre tem que lembrar que a média do auxílio emergencial, quando ele começou, era de R$900, porque assim como existia aquela massa que recebia 600, existiam muitas pessoas que recebiam 1.200. Isso jogou para cima a média e também o gasto do governo. A ideia é fazer algo viável e que se saiba de onde sai. Não há dinheiro no governo em caixa para pagar um auxílio emergencial. Ele certamente viria de endividamento. O que o governo quer negociar é algo que o Congresso possa dar em troca, como aprovação de medidas, uma cláusula de calamidade
para o Senado aprovar e também reforma como administrativa em troca dessa nova rodada do auxílio emergencial que a população realmente está precisando, Cris. O auxílio emergencial para as famílias de baixa renda foi um dos assuntos discutidos entre os presidentes do Senado e da Câmara com o ministro da Economia. A reforma tributária também foi tema desse encontro. A expectativa é que o texto seja aprovado no segundo semestre. Os presidentes da Câmara e do Senado foram tratar do que já tinham acertado sobre as reformas, especialmente a tributária, e também levar ao ministro da Economia o que é super comentado no Congresso e que tem apoio de boa parte dos parlamentares: algum tipo de ajuda às famílias de mais baixa renda afetadas economicamente pela pandemia. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que queria ouvir se o governo tinha alguma proposta, se seria uma ampliação do Bolsa Família ou outra possibilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que agora está entregue formalmente ao ministro o sentimento do Congresso de que não dá para deixar as famílias desassistidas. A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional, e é minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes, que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. Paulo Guedes disse que o Brasil já tinha os mecanismos para lidar com essa questão. Afirmou que os beneficiários do Bolsa Família voltam para o programa, que tem orçamento próprio. E, se for necessário, o governo poderia analisar algum auxílio para as famílias que não são atendidas pelo programa. Mas disse que é preciso o país estar com um ambiente fiscal robusto e que, para voltar com algum tipo de auxílio, teria que tirar de algum lado. Quando a prioridade é a saúde, a gente sabe que tem que criar um estado de exceção e saímos do estado normal. Agora nós temos que fazer um movimento em direção à normalidade. Se a pandemia persiste, recrudesce, nós vamos agir com a mesma decisão com que agimos antes, dentro de marco mais robusto. Se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro do ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Os presidentes da Câmara e do Senado também fizeram a primeira reunião para acelerar uma das reformas defendidas por eles e pelo governo: a tributária. A reunião foi com o presidente e o relator da comissão mista que debate a reforma, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba. São duas propostas do Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, e o governo também apresentou uma. Nesse encontro, não entraram na discussão sobre o conteúdo da reforma, qual modelo de unificação de impostos deve prevalecer. O que ficou acertado é que a comissão formada por deputados e senadores vai receber emendas de parlamentares e apresentar e votar um relatório até o fim deste mês. Depois, ainda é preciso negociar em qual proposta de emenda à Constituição esse relatório vai ser concluído, se na que está na Câmara ou na do Senado. E aí começa a tramitação. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco disseram que não há preocupação com o protagonismo de uma ou outra casa, que o importante é fazer a reforma andar. E a expectativa deles é aprovar a reforma nas duas casas, no máximo até o começo do segundo semestre.